Ok, começamos. Começamos de verdade, de verdade, de verdade. Pelo Instagram a galera tá vendo meio ruim, pelo Facebook a galera tá vendo bem. E aqui, pelo menos o que eu tô vendo, tá tudo lindo. Dificilmente a gente vai sair do assunto desta vez, do assunto que todo mundo fala, né? É difícil o cara não tocar nesse assunto. Mas eu vou tentar fugir dele um pouco e vou falar o que a gente falou a semana passada, que era de tentar, ou pelo menos começar a fazer alguma coisa que não tinha feito até então. E eu achei e estou vendo isso, estou ouvindo isso, estou consumindo isso há algum tempo, alguns dias, não desde aquele dia lá, mas eu já estou estudando. Tem um post-it aqui que está um tempão aqui no meu coisa que eu não fazia nunca, que era estudar 30 minutos de inglês por dia. E tem bastante coisa no YouTube e eu estou estudando 30 minutos de inglês por dia. Então, isso é uma coisa que eu até tinha tempo, mas não. 30 minutos, né? 30 minutos o cara fica no feed tranquilamente. Eu até tinha tempo, mas não fazia. Então, eu pensei, a gente acabou se desafiando, eu principalmente acabei me desafiando aqui. E fazer uma coisa nova, então estou estudando 30 minutos de inglês por dia. Não é o suficiente? Não é o suficiente, né? Não é o suficiente. A gente sabe que estudar 30 minutos de inglês por dia não é o ideal, mas é alguma coisa, né? A primeira vez que eu fui viajar, eu estudava baixei no Torrent um curso de inglês no fone de ouvido e foi o que me salvou, assim, para não me ferrar durante a viagem, assim. Então, é algo que soma, né? Não é algo que vai fazer relacionado a algum negócio que vai fazer eu ganhar grana ou, enfim, evoluir operacionalmente aqui, mas é algo que vai me ajudar. Vai me ajudar. Ô, gurizada do Instagram, eu acabei saindo aqui, ou caminho, eu queria ver se melhorou a qualidade. O Ruth está olhando, a Luri está olhando, Roberta, tem mais Fernando, Mauro está participando, inclusive, ali, aquele o Mauro. Yuri, a Sara está olhando, vê aí, mano, como é que tá a qualidade. Mike também está olhando, o Mauro aqui, o Álvaro Braz está olhando também. Tá ruim, continua a mesma qualidade, puta merda. Não sei se vale o que foi, que não só de trabalho, só que vale coisa pessoal também, o que foi feito na quarentena que tu não faria se não fosse a quarentena? Com certeza. Com certeza. O ideal é que tenha a ver com o teu crescimento pessoal, né? Não vai dizer que tinha um prego para botar no beiral da casa que não botava e agora botou, né? Não, o Mauro perdeu peso. Tirei a barba. Perdeu 5 quilos aqui, ó. E Perdeu apareceu o peso pescoço. só de barba. Ele tem pescoço. Eu não sou, não posso opinar, mas eu prefiro de barba. O que eu tenho visto, eu já via bastante, mas o que eu tenho visto ainda mais são canais do YouTube referente a vídeo, né? O do Guilherme Coelho, o Daniel Marvel, o Marcelo Celal, o Guilherme Paiva, visto bastante coisa também no Instagram deles também. Isso eu já via, mas eu tô vendo muito mais agora. Eu tenho estudado inglês também. Na verdade. Eu tenho sido bem inútil. Eu comecei da semana passada pra cá. Eu comecei a fazer nada e continuo fazendo nada. Uma coisa. Essa é interessante ter a opção a opção não, os exemplos do que fazer e do que não fazer com o tempo. Mas acho que muito provavelmente na estrutura de vocês, para um tá podendo fazer tanta coisa, o outro tem que estar não podendo fazer tanta coisa. Às vezes. Às vezes.
Não posso opinar, senão vou começar a ter uma briga matrimonial aqui ao vivo. Então, é por isso que eu estou dizendo. Provavelmente um deva se sobrecarregar de coisas para que o outro não se sobrecarregue de coisas. Estou supondo aqui, nunca fui casado propriamente dito, mas estou supondo aqui. Mas eu acho que aqui a gente consegue revezar bem as coisas. Tipo, bem, para nós é bem claro as coisas que cada um tem que fazer. A questão, eu sou a questão da cozinha, então é comida, a louça, essas coisas, e ajuda alguma coisa na casa. E a Helena é roupa, também as coisas na casa, ajuda na limpeza da casa e as crianças. Então, tipo, isso é bem resolvido, né? É ou não é? Bora até cortograma essa semana. Não botou nenhum dos filhos? Não. Mauro, Álvaro e Memel cortaram a grama essa semana. Era isso que eu ia... Porque penso eu, se eu tenho 3 filhos, eu não vou nem chegar perto da grama, né? Mas no máximo, os pezinhos só aparecem ali, ó. Ali não tá bom, ali não tá bom. As pessoas perguntam, pra que tanto filho? Querido, CPF. Bom, é isso. Eu tenho dado essa estudada aí no inglês, que eu não estudava também. De resto, só estudo mesmo. Tô fazendo todos os cursos que eu tinha para fazer e não fiz, alguns novos que surgiram. Tô assistindo essas lives que o assunto me interessa. Enfim, muito poucos tem se visto de trabalhos novos, né? Então eu tenho tirado um tempo, eu me impus a regra de, já que eu vou ficar, eu fiz uma análise rápida do tempo que eu passo, por exemplo, no Instagram, que é uma das principais um dos principais focos de onde eu oferto e mostro o meu trabalho, né? Além do meu site. Então eu olhei ali vocês devem saber que tu consegue ver uma média mensal feita pelo próprio aplicativo do tempo de uso, né? Dentro do Instagram. Daí eu dei uma olhada nisso e eu vi que eu passo em torno de 1 hora e 22 minutos em média. O que eu acho uma vitória, porque levando em consideração que eu trabalho mais nele e tem esse isolamento, eu já cheguei a ter uma média de 4 horas. Então, agora, 1 hora e 22 minutos, acho que eu consegui diminuir bastante. Por quê? Porque eu passei a usufruir dele especialmente, quase que exclusivamente para trabalho. Então, eu só entro para ver referências, para pesquisar fontes de inspiração novas, né, na área que eu quero, e dedico um tempinho também para buscar clientes, novos seguidores e tal, né? Faço essa parte ainda manualmente, porque eu não ponho grana. Então, já que eu não ponho grana, eu tenho que fazer isso manualmente. E aí eu acho que para mim acho que rendeu, porque eu passei a ter menos tempo de uso sem fundamento, e praticamente todo o tempo que eu tenho ali de média de uso é trabalhando mesmo, assim. Então, acho que tá bom. E o resto do tempo eu tenho, né, lido, estudado, passei a ler mais livros. Eu tava lendo 1 só por dia, eu leio 2 agora. Acho que é isso. É impressionante como a gente trabalha com o Instagram. Volta e meia, eu falando particularmente, a minha audiência, fotógrafos, né, por conta dos cursos e tudo mais, é 99% pelo Instagram. Então, responde muita gente por direct ali. Não chega a ser um volume assustador, mas é por ali. E volta e meia eu tenho que contatar alguém ali, falar com alguém ali como é difícil tu entrar no Instagram e fazer o que tu tinha que fazer, entendeu? Que era lá mensagem. Já ter só o trabalho, né? Eu não tenho foco nenhum. Porque daqui a pouco tu abre o Instagram, velho, quando tu abriu, tu já nem vai na mensagem. Tu já começa já vai explorar ali. Isso é um problema, porque às vezes eu entro, sabe? É a nova geladeira. Tu abre e tu... Puta, o que eu tava fazendo aqui mesmo? Né? É verdade.
isso é um problema. Eu acho que uma coisa interessante que eu ando fazendo é o seguinte, eu sempre tive uma folha de ofício do meu aqui, um bloquinho, onde eu vou anotando as coisas aleatoriamente, assim, porque a minha mente não funciona sozinha, assim. E quando eu penso, eu tenho que chamar a Helena ali, por exemplo, chamar a Helena no direct. Eu anoto, chamar a Helena no direct. Porque a hora que eu for fazer aquilo, eu vou abrir o Instagram e eu sei que eu vou me perder, então eu fico fazendo aquilo, passo o olho e era chamar a Helena no direct. Então, é um negócio que me facilita bastante, assim. É tudo, cara. Até daqui a pouco nem no Instagram, tu tem que responder uma mensagem que me facilita bastante. Tem que responder uma mensagem no WhatsApp. Tu abre o Instagram, é um bagulho absurdo, cara. É muito difícil numa rede social que tá ali para te tirar o foco, né? Ela é feita para isso. 2 horas depois, aparece a mensagenzinha. 2 horas depois. Opa! Eita, saiu. Quase eu piquei aqui. Eu improvisei o tripézinho aqui hoje, tá uma bagunça. Eu acho que anotar é muito importante também, né? Anotar, porque é bem como a nossa memória falha, se distrai facilmente, né? Então anotar é muito importante. Eu tenho um bloquinho, não tenho uma folha de ofício, mas eu tenho um bloquinho que eu anoto essas coisas, porque eu também esqueço com muita facilidade. Eu tenho, como eu disse, eu tenho conseguido me organizar bem. Então eu entro, faço o que tem que fazer e vazo. Porque se o cara cai no buraco negro, já era. Uma coisa que acontece comigo, por exemplo, enquanto eu estou fazendo uma coisa, uma tarefa, seja lá editando uma foto, tratando alguma coisa, eu penso em várias outras coisas que têm que ser feitas, entendeu? E isso é um problema, porque antes eu fazia um pouco de uma, fazia, mas tem que mandar aquela foto. Eu entrava lá e ia mandar aquela foto, depois terminava, depois ficava pipocando, e entre uma pipocada e outra, entre um pulo e outro, uma tarefa e outra, é uma olhada no Instagram, é uma olhada nas mensagens, é uma olhada nos e-mails. Então, esse lance do bloquinho do lado é muito bom, porque eu só anoto e largo ali, eu sei que depois eu não vou esquecer, tá ligado? É importante manter o foco, né? Isso aí é bom não só, claro, para esse momento, mas também para esse momento. Porque agora, como a gente fica mais parado, né, em frente ao computador ou parado em frente ao celular e mexendo nessas coisas, acho que é importante manter o foco, né? Para não perder um dia daqui a pouco. Principalmente porque a gente tem passado a ter mais, eu acho que mais, como diz, tarefas, né? Eu, Pedro, que a gente trabalha em casa, talvez já seja um pouco mais fácil de gerenciar isso. Mas vocês que têm escritório, certamente. Se tu tem que lavar uma quantidade de roupa, tu já tem um horário pré-determinado para aquilo, né? Porque tu vai sair, vai para o escritório e só depois que tu voltar do escritório ou antes de ir para o escritório, enfim, né? Cada um vai ter sua organização. Agora, quando tu tá em casa, isso pode acontecer a qualquer momento e daí tu passa a ter todas as tarefas para fazer ao mesmo tempo. Então, se tu não mantém o foco, muitas vezes não faz nenhuma, né? E é aquela coisa, quem faz tudo não faz nada. Não faz nada direito, né? Então, essa questão de organização é importante não só para a gente manter o trabalho funcionando, mas para manter uma rotina sadia, né? Manter o dia com as coisas acontecendo. E eu penso que muitas vezes eu não passei por isso, tá? De ter esse momento de tu te sentir ocioso, porque pode acontecer o contrário também, né? Tu ter um monte de coisas para fazer, mas como tu não começou nada e daqui a pouco tu foi olhar umas séries, enfim, foi olhar TV ou ficou numa coisa, daqui a pouco tu tá te sentindo ocioso, porque não fez nada ainda, né? Não aconteceu isso comigo por causa, né, do normal. Para mim tá normal, eu tô em casa, eu já faço as coisas, eu já tenho os horários, enfim, essas coisas. Mas para quem não faz isso, acho que é importante, já que a gente está falando a mesma coisa, basicamente, relembrando algumas coisas da semana passada, eu vou relembrar. Organiza a agenda no dia.
ó, eu tenho que fazer isso, isso e isso no dia. E faça isso naquele cronograma. Porque assim tu vai fazer as coisas, mesmo que tu tenha uma semana para fazer, mesmo que tu não consiga fazer no mesmo dia, ok, mas predetermina um período do dia para tu fazer cada coisa. Assim tu vai conseguir fazer tudo, mesmo que ao longo dos dias, e tu não vai ter essa sensação de ociosidade. E até parar para olhar uma TV, olhar o Big Brother, que pelo que eu vi tá bombando, que em casa eu não olho TV, mas pelo que eu vi tá bombando, e assistir o Netflix, enfim, qualquer coisa que tu vá fazer de entretenimento, tu incluir isso um horário para isso, porque senão o cara se perde com muita facilidade. Né? Sabe o que fez eu me perder muito aqui? Foi um detalhe agora que o Pedro falou, que ele anota as coisas. Eu anoto tudo também. Só que o que aconteceu? O nosso escritório não é em casa. A gente trouxe o escritório para casa e daí teve coisas que não se encaixaram. A mesa é bem menor do que a minha mesa do escritório. A minha agenda que fica no meu lado direito, eu tive que colocar para o lado esquerdo e eu esqueci do meu bloco de anotação no escritório. Então, eu estou completamente perdida, porque eu não estou anotando mais nada. Mesmo a agenda estando do outro lado, eu não enxergo a agenda do outro lado. Parece que eu saí completamente daquilo que eu estava acostumada e focada. E para mim tá uma bagunça assim, tá tenso. Tem dias que dá vontade de sentar num canto, em posição fetal e ficar chorando, porque eu não fiz nada de produtivo. Tem dias que eu me acho super produtiva, mas na verdade eu fiz um pouquinho de cada coisa e não finalizei nada, que também não é ser produtivo. Então, para nós eu acho que deu muita diferença sair do escritório e vir para casa. Para nós assim foi um baque. Não tá funcionando ainda. E faz 15 dias que a gente está em casa. Ainda não tá funcionando legal. Uma coisa... Mas é normal, até porque, olha, o tempo que vocês levaram para montar o processo de vocês no escritório não foi 15 dias, né? Certamente foi mais tempo. É normal que leve um tempo. Mas quanto antes puder fazer isso, melhor. Uma coisa legal relacionada a essas tarefas que eu acho interessante é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, é planejamento, sabe? Sempre que tu tiver uma tarefa, tu não pensar nela diante dela, entendeu? Seja ela no nosso trabalho, seja ela no nosso dia a dia. Eu sou um cara que eu penso muito no planejamento. Por exemplo, no mercado, eu tenho um horror de ir no mercado sem planejar o que eu vou comprar, entendeu? Porque otimiza muito o meu tempo. Eu não sei, tem algo famoso assim que é algo um ditado, vamos dizer assim, que alguém falou isso, algum pensador, algum cientista, mas é algo tipo assim, que quando tu tem 1 hora para fazer um projeto, tu tem que passar 45 minutos pensando como vai fazer o projeto, sabe? Se tu tem que derrubar uma árvore, se tu tem 2 horas para derrubar uma árvore, tu tem que usar 1h30 para afiar o machado. Isso aí, exatamente. Então, porque, cara, isso poupa teu tempo, né? Poupa trabalho. E eu acho que quando a gente pode fazer do dia isso. O teu dia ou a tua semana é derrubar a árvore, entendeu? Então, tu tem que pelo menos planejar na noite anterior o que eu vou fazer amanhã, sabe? Pode ser no bloquinho, pode ser nos aplicativos. Então, o que eu vou fazer, que hora que eu vou acordar, o que eu vou fazer depois, e depois. Claro que, no caso da Helena e do Mauro, o fato de ter filhos pode ser que dificulte um pouco. Mas daqui a pouco tu pode pôr eles nesse planejamento também. Falar para eles, amanhã vocês vão dormir até às 11. Depois vocês vão cortar grama. Depois vocês vão brincar até morrer. Depois vocês vão tomar banho, sabe? Enfim, quando vê, dá para tentar. Claro que não vai ser tão rigoroso quanto o nosso, porque não somos nós, são crianças, aquela coisa toda, né? Mas se a gente tentar, né, daqui a pouco pode ser que se encaixem as coisas, as atividades se encaixem. No momento que vocês estão um pouquinho mais livres, vocês não estão se preocupando tanto, vai ser um momento onde eles estão um pouco mais livres para brincar. No momento que vocês têm que se preocupar um pouco mais, vocês vão delegar uma tarefa que eles não façam tanto barulho, sei lá, vão fazer uma atividade para eles que não façam tanto barulho. Eu não sei como é que é a rotina deles, eles são maiores, então eu não sei se é mais fácil, se é mais difícil, mas é uma coisa que pode ser que facilite, assim. A nossa maior dificuldade não é ter 3 crianças dentro de casa. Nossa maior dificuldade é ter 5 crianças dentro de casa.
É. Você pergunta para eles, então. Pede para eles fazerem o planejamento. Tem que mandar eles mandar a gente, meu. Exatamente. Aqui, ó, Álvaro, tu que é o mais sensato dessa casa, faz as regras aí. Pode funcionar, né? Pode funcionar. Vocês têm um diálogo tão bom com eles, quando vê eles, e eles tão sensatos. Então, sem dúvida, é capaz de eles conseguirem fazer alguma coisa que pelo menos dê início, né? Falando em organização, o papel é bem legal, sempre bem legal, apesar de ter sempre aquele... Eu acho que é exagero, claro, e às vezes chato, de não botar tudo no papel, absolutamente tudo. Então, quem gosta de aplicativo, acho que é legal a gente dar a dica do aplicativo. Tem para fazer isso, para lista de tarefas, né? Tem 2 bem legais. Tem um da própria Microsoft, que é gratuito. Também tem as versões pagas. Enfim, os 2 são gratuitos, mas também tem versões pagas para fazer coisas mais legais. Mas tudo que é importante mesmo fazer, tu consegue fazer de graça. Tem um que é Microsoft, não vou lembrar o nome agora, porque não é o que eu uso, mas eu sei que ele é muito bom, ele é integrado com a agenda do Google, para quem gosta da agenda do Google, como eu, e tem o Todoist. Esse é muito legal. Tem outras milhares de ferramentas, eu já vi um monte, são bem legais, mas eu tenho usado o Todoist, o Pedro também eu sei que usa o Todoist. É bem tri, tu consegue organizar a agenda por tarefas, consegue organizar projetos, consegue, inclusive, organizar dentro dos projetos tarefas que são para outras pessoas que também usem o Todoist. Tu consegue interagir as agendas, interagir os aplicativos, né? E acho que é bem legal para fazer essa organização, principalmente se tu tem mais de uma pessoa dentro do mesmo sistema, enfim. Acho que é bem legal. Uma coisa que a gente, não sei se dá para ver aí, Dá pra ver. Uma coisa que a gente tem feito é fotografar eles. Muito bom. Eu fotografei, eu fiz algumas fotos também em casa, acho que vocês viram, né? Publiquei essa semana. Tem mais algumas por vir aí. Aproveitei para praticar e também botar algumas ideias. Eu tive algumas ideias aí que tinham que ser fotografadas. E rolou. Vou ter mais algumas. Aproveitar esse tempinho aí para fazer umas doideiras. Teste, né? É o jeito. E também para registrar as pessoas em casa, né? O pessoal que está em casa não tem fotógrafo para fazer isso, né? Nem por isso tem que deixar de registrar as coisas, enfim, né? Manter os registros, até porque a gente está vivendo uma situação histórica. Eu digo isso para as crianças todos os dias. Você se liga que a gente está vivendo uma situação histórica. Isso aqui vai parar nos livros daqui a uns anos. Com certeza. Então, vocês registrem isso da maneira que fique, né? Que daqui a muitos anos vocês mostrem para os filhos de vocês. Eu fotografo eventos e falo sobre isso porque eu sou louco por momentos únicos. Eu sou louco por isso, sabe? Tipo, eu sou louco por dentro das coisas que eu gosto. Eu queria muito estar numa final da Copa do Mundo. Eu queria muito estar nos momentos memoráveis da história da humanidade. E às vezes eu não paro. Caraca, a gente está vivendo a história, assim, né? Tipo, exatamente. Claro que conseguiu. Parabéns. Consegui, pode ser que não da melhor maneira possível, né? Mas também não foi da pior, né? Não, tem diversas maneiras históricas, várias situações históricas pelas quais muitas pessoas passaram e que hoje podem contar, que talvez deem as suas versões sendo como melhores versões daquilo que aconteceu. Mas acho que independente do tipo da experiência, ela não deixa de ser icônica, né? Imagina, um marco na história da humanidade, em que mais uma, né? Porque também não é a primeira vez que
uma doença assola assim a humanidade, talvez a gente tenha uma noção um pouco menor disso hoje pelo fato de ser muito globalizado, né? Porque quando outras situações que aconteceram numa escala mundial e que foram assim tão marcantes para vários países diferentes, várias culturas diferentes, porque independente de como a pessoa vive no planeta, ela está sendo afetada por uma coisa em comum, né? E isso, nas vezes em que isso já aconteceu antes, sejam coisas boas ou ruins, pareciam muito maiores, talvez até na nossa visão. Primeiro, porque a gente não estava lá, e depois porque era muito mais difícil as coisas interagirem, assuntos interagirem em escala mundial, porque era mais difícil o acesso da informação, era mais difícil o acesso de tudo, né? Se alguém pegasse uma doença lá na Europa, era muito mais difícil essa doença chegar aqui, apesar de que tem várias situações na história que isso aconteceu, mas era muito mais difícil, então era muito mais demorado, era muito menor a escala, né? E hoje em dia então sim, hoje em dia tu tá em casa, como várias pessoas passam por isso. O Pedro, eu sei que tem um parente lá na Inglaterra ou na França, não me lembro, na Inglaterra, na França. O Mauro e a Helena que conhecem, a Duda lá que está na Itália, eu tenho um amigo na Itália, então tipo assim, eu quero saber como está na Itália agora lá. Eu ligo pro meu amigo, ele me diz qual é a situação lá agora. Então parece menor porque a gente tem muito mais acesso à informação de como as coisas estão acontecendo. E alguns fatos históricos similares a esse aconteceram há tanto tempo atrás que era difícil tu saber como era a realidade, era difícil chegar de um país para outro, de um continente para outro. Então, parece muito maior, porque, puxa vida, olha só, era tão difícil chegar lá que chegou até lá. Então, parece muito maior. Mas não diminui a grandeza do que está acontecendo agora, né? Porque é uma coisa que todo mundo no planeta, a menos, é claro, pessoas em ilhas muito isoladas, enfim, raras as exceções que também tinham essas exceções antes, mas não diminui a grandeza do fato, né? De que é uma situação em escala mundial, todo mundo está vivendo mais ou menos parecido. A gente pensa assim, poxa, nós três somos vizinhos, moramos aqui na mesma cidade, dentro do mesmo bairro, na mesma cidade, e quantos outros a gente conhece, fotógrafos que a gente conhece intimamente, que moram em cidades mais distantes, que estão vivendo mais ou menos parecido com a gente gente sabe de gente lá em outro país, em outro continente, que estão vivendo mais ou menos como a gente. Então, mesmo a gente sabendo essa informação, não diminui o fato de que é uma coisa muito grande que está acontecendo. É muito fora da realidade para qualquer um. Imagina, do nada, as cidades não funcionam mais. E uma coisa é tu ler sobre a história que passou, outra coisa é tu estar vivendo dentro dela e não ter noção de quando isso vai acabar. Sabe o que mais... O que mais assusta é a incerteza de que nem a gente estava falando, a gente tem ensaio agora para o meio de abril, tem ensaio para maio. E será que vai dar para fazer? A gente não tem noção. Tem uma conversa de dois atores de Hollywood, assim, eu nunca sei a referência, nunca sei quem é, nunca sei quando. Né? E um perguntou qual é o maior medo dele, né? Do ator, o que ele sente depois de um filme, depois de ter gravado um filme. Ele falou que o maior medo, a maior angústia dele é quando vai ser o próximo, se é que vão chamar ele para um próximo, né? E essa é a minha angústia, tipo, a gente nem passou por essa e eu penso, cara, há chances de acontecer daqui a um ano exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, tipo, eu acho que eu acredito que muita coisa a gente vai mudar muito, muito a nossa forma de ver as coisas e de se planejar em relação ao que pode acontecer, porque a gente viu que algo ruim pode acontecer, né? Algo que sai do nosso controle pode acontecer. Então,
Isso já até é uma coisa que a gente pode falar para os próximos, as próximas coisas, assim, para as próximas lives. O que a gente poderia ter feito antes, se a gente soubesse que em março de 2020 a gente já tá nessa situação, sabe? Guardar mais dinheiro, não fazer tanta conta, ter visto mais as pessoas que a gente não pode ver hoje. Então isso é um baita tema para a próxima live. Verdade. Vamos encerrar essa, gurizada? Eu tenho que mandar ainda pro Gregor editar, porque tá cheio de corte para fazer. Tá? Acho que é isso aí, galera. Não, hoje vai ter muito corte, né? Porque foi, voltou. A internet deu uma prejudicada aí, mas é que esse horário tá meio tenso mesmo pra internet. Então tá, valeu? Falou. Feito? Bye. Valeu.